everyone! Bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias com mais uma correção de língua inglesa. Para vocês não se perderem aí no material, a professora se enrolando hoje, para vocês não se perderem no material, atenção aí na tela. Nós estamos na segunda etapa, quarto semestre, nono ano, módulo 2, unidade 1, atividade de fixação 2. E nessa atividade nós vamos trabalhar com valor semântico e com a distinção entre fatos e opiniões. Preparados? Então, ó, atenção aqui na teacher. Como eu sempre digo no comecinho dos nossos vídeos de correção, essa é uma aula de correção de atividade. Para ela fazer sentido, para ela ter alguma função no seu aprendizado, você precisa ter feito a atividade primeiro. Então, se por algum motivo você não fez essa atividade, pega a referência, para tudo agora, volta lá na atividade e faz. Se você fez a atividade, mas já tem muito tempo, porque você é daqueles que faz tudo rapidão, volta lá na atividade que você já fez, dá uma relembrada e depois vem aqui, certinho? Correção de atividade só faz sentido quando nós estamos já com a atividade pronta e fresca na nossa mente, certinho? Então, vem comigo para a correção. Atividade 1. Identifique o valor semântico dos seguintes conectivos. Identificar o valor semântico é entender a significação, a semântica da palavra. Então, nesse caso, nós vamos identificar se essas palavras indicam adição, causa, consequência, conclusão, tempo ou sequência. Por exemplo, a palavra first. First vem de primeiro. Se first vem de primeiro, é um número ordinal, que indica ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Em inglês, ele ficaria com essa representação, o TH no lugar do O. First, segundo, é o second. Third é o TRD. Então, se ele está indicando a posição, a ordem, o lugar, ele está indicando uma sequência. O segundo, ele vem depois do primeiro. Então, se o primeiro vem antes do segundo, isso é uma sequência. Due to. Due to é consequência. Due to, eu tenho uma relação de consequência. Eu fiz algo e essa ação inicial tem uma consequência. Então, entre a ação e a consequência, eu coloco a expressão due to. After that. After that, eu utilizo muito quando eu estou contando uma história, quando eu estou contando algo que aconteceu comigo, eu quero dizer. E depois daquilo, e na sequência, after significa depois. After that, depois de alguma coisa, na ideia de tempo. Então, isso me ajuda a determinar as ações dentro de um texto, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Ele indica tempo. É um tempo que não é agora, é um tempo depois. Therefore e thus são conjunções que indicam consequência, são link words. So indica conclusão. So bad, isso está mal, ele vai dar uma ideia de fechamento. Before significa antes, eu utilizo muito em textos quando eu quero contar que uma coisa aconteceu antes da outra. Before I born, antes que eu nascesse, ou after that I born, depois que eu nasci. Então ele vai dar a ideia de tempo. Eu posso dizer também que é uma sequência de tempo, mas sempre ligado à temporalidade. Finally é finalmente, eu coloco na conclusão de alguma coisa. Ele vai me dar a ideia de sequência, é a parte final da sequência. Finally é sequência e
conclusão. E and significa adição, quando eu somo duas informações. Observem que, apesar do gabarito ele estar bem ajustadinho, eu tenho falado que algumas elas têm mais de um significado. Por exemplo, quando eu falo de after that, ele indica tempo, mas ele indica também sequência, ele tem os dois significados. É uma sequência de tempo. Finally, ele indica sequência e ele indica também conclusão. Normalmente eu coloco ele no final de alguma coisa, eu estou dizendo finalmente, eu estou concluindo algo. And é o nosso querido e. Eu sempre vou utilizar ele para somar duas ideias. You and me, você e eu. Chocolate and cake, chocolate e bolo. Então, o and ele sempre vai adicionar, ele vai somar ideias. Vamos aí para o próximo. De acordo com os nossos estudos nesta unidade, escreva com as suas palavras o que é fato e o que é opinião em um texto. Agora é uma parte de leitura e compreensão de texto. Você precisa identificar o que é fato e o que é opinião. Então, primeiro, o que é o conceito de fato? Vê se você concorda aí com a gente. Atenção na tela. Fato é um acontecimento real, uma ocorrência conhecida ou provada, algo verdadeiro que é dito no texto. Por exemplo, quando eu digo the sky is blue, o céu é azul, é um fato. Ninguém vai opinar, eu acho que o céu é rosa. Não, the sky is blue, a gente olha para cima e a gente vê que o céu é azul. Então, são fatos conhecidos e comprováveis. E o que é uma opinião? Atenção aí, opinião são julgamentos pessoais. É um pensamento que eu tenho em relação a alguma coisa, uma maneira que o autor do texto expressa o que ele pensa, o que ele julga ser correto ou errado sobre um fato. Atenção aqui em mim. O fato, the sky is blue, o céu é azul, é fato. Agora, se eu disser I love the color blue, eu amo a cor azul, I love the blue color. Se eu amo a cor azul, é uma opinião. A pessoa do meu lado pode detestar azul. Então, o fato é aquilo que pode ser comprovado e a opinião é aquilo que eu penso acerca de um fato. A opinião é pessoal. O fato, ele é inquestionável, ele existe por si só. Certinho? Vamos aí mais uma. Leia as frases a seguir e diga se são fatos ou se são opiniões. Observe, a Argentina won the 22 World Cup. A Argentina venceu a Copa Mundial de 22. É um fato. Qatar stadiums are the most beautiful in the world. Olha só, quando eu tenho most beautiful in the world, eu estou colocando um absoluto. É o estádio mais bonito do mundo. Peraí. Se eu estou dizendo que ele é o mais bonito, que provas que eu tenho? Será que não existe nenhuma outra pessoa que vai discordar dessa opinião? Palavra-chave, opinion, é uma opinião. Eu posso achar o estádio do Catar o mais bonito do mundo. Aí vem um brasileiro e fala, não, Maracanã para mim é muito mais bonito do que o estádio do Catar. Ou alguém daqui de Goiás fala, não, eu prefiro Serra Dourada. É simples, mas eu tenho conexão afetiva, para mim ele é mais bonito. Algum deles está errado? Não, nenhum, porque cada um deu sua opinião pessoal. Então, a opinião, quando eu digo o mais belo, o mais bonito, esses superlativos normalmente são opiniões. The Brazilian national team is the only nation in the holds the most World Cup titles. A seleção brasileira é a única nação que tem mais títulos de Copa do Mundo. Fato. O Brasil é quem levou mais taças da Copa. The 22 World Cup
took place in Qatar. A Copa de 22 foi no Catar, correto? Fato, é um fato, é inquestionável. Foi lá, não é minha opinião. Aconteceu e pronto. É um fato conhecido e comprovável. Messi and Neymar are better football players than Mbappé and Cristiano Ronaldo. Messi e Neymar são jogadores de futebol melhores que Mbappé e Cristiano Ronaldo. Opinião. Tem aí as escalas de gols, um monte de coisa, mas é muito subjetivo. No geral, sempre vai ter gente que vai dizer que é o Neymar, tem gente que sempre vai dizer que é o Mbappé, não são fatos totalmente comprováveis, então é opinião, opinião de torcedor. Vamos aí um texto sobre basquetebol. Relembrando, é uma aula de correção de atividade, então eu acredito que vocês já leram o texto, já pesquisaram palavras, já inclusive tentaram fazer a tradução desse texto, tô certa? Se não foi assim, então ó, bate pausa, volta lá, faz todo esse processo e depois volta aqui. Quando você tem um texto de língua inglesa para você trabalhar, não é para você só responder as questões, não é para você tentar entender as principais palavras, as principais frases desse texto. E para isso é importante sempre recorrer a um dicionário. Não é proibido utilizar ferramentas de tradução, mas elas são desaconselháveis quando a gente está fazendo um exercício de fixação, certinho? Então, atenção aí no texto. Why basketball is the best sport. Então, nós já sabemos que esse texto, ele trata da defesa de uma opinião. Por que que o basquete é o melhor dos esportes? Isso aqui é uma opinião, porque ele tem, ó, esse the best sport. É uma coisa muito superlativa, então é opinião. Toda opinião, ela vai ser embasada em fatos. Eu vou pegar um fato e, a partir desse fato, eu vou dar opiniões sobre ele. Do you think that basketball is boring? Você pensa que o basquete é chato? Basketball is the best sport because you don't need money to play. Observe, eu tenho uma opinião. O basquetebol é o melhor esporte. Opinião. Dentro dessa opinião, eu tenho um fato. Qual que é o fato? Você não precisa de dinheiro para jogar. Então, a opinião, ele acha que é o melhor por causa do fato de que você não precisa de dinheiro para jogar. É o único motivo? Outro fato. You can play it alone. Você pode jogar sozinho. Isso também é um fato. Dá para você brincar de fazer cesta sozinho, é só colocar uma tabela pregada no muro, numa parede, que você consegue brincar sozinho de basquete. Basta a tabela e a bola. And there is entertainment like no other. Agora eu tenho uma opinião. É um entretenimento, uma diversão como nenhuma outra. Vocês viram que eu falei sobre fatos e opiniões? Fatos são sempre coisas que são conhecidas e comprováveis. Eu posso comprovar que não precisa de dinheiro para jogar basquete, posso comprovar que é possível jogar sozinho. O que são opiniões? Que o basquete é o melhor esporte, que não existe nenhum outro como o basquete. Isso são opiniões, com base o quê? Nos fatos. Continuando. First all. Olha aí a nossa sequência, a nossa ordem. First all, primeiro de tudo. You don't need money to play. Ele já tinha falado isso lá na introdução. You just need a hoop, que seria a cesta ou a tabela, and a ball. You can spend 20 on a ball. Peraí, ele disse que não precisava de dinheiro. Mas se você não tiver a bola, acaba tendo que gastar. Então, ele não é tão certinho assim. Also just go to local park or school and shot. Então, pode ser jogado em qualquer lugar, no parque, na escola. Aí ele repete, you don't need money to play basketball. Você não precisa de dinheiro para jogar, não precisa de equipamentos caros.
certo? Não precisa de uma bola, que às vezes é uma coisa barata, quase todo mundo consegue uma bola. Então, aqui nós temos as ideias principais do texto. Como é uma correção, eu não vou ler o texto todo com vocês, vamos passar para as questões, senão vai estourar o nosso tempo. Retire do texto 2 frases que indicam opinião. Já falei várias vezes, ó. Basketball is the best sport. Isso aqui é uma opinião. E ele repete, basketball is the best sport. Posso pegar outras frases? Posso. Que outras opiniões aí eu tenho sobre o basquete? Tem nessa frase bem aqui que eu destaquei para vocês. There is entertainment like no other. É um entretenimento ou uma diversão como nenhuma outra. Também é uma opinião. Na sentença, first all, you don't need money to play. A expressão destacada indica sequência. Lembra do first, que é primeiro? First all, primeiro de tudo. Na sentença, you just need a hope and a ball, a expressão and indica uma addiction, uma adição, é o nosso famoso e. Você precisa de uma cesta e uma bola. A frase a seguir trata-se de uma opinião. Ele quer saber se isso aqui é uma opinião ou se ele é um fato. It is the best sport because it has great entertainment. Então ele diz, é o melhor esporte porque é um grande entretenimento, é uma grande diversão. Isso é uma opinião, é verdadeiro, é uma opinião do autor. Leia o texto e responda as questões 8 a 10. Esse material está cheio de textos. The Health Benefits of Sport and Physical Activity. Novamente, nós temos um texto sobre esporte e agora sobre saúde. Health é saúde, Physical Activity é atividade física. Então, esse texto ele vai tratar só de fatos e opiniões sobre os benefícios do esporte para a saúde. Vamos às questões? Explique com suas palavras qual o principal assunto do texto. Se você não conseguiu entender nada do texto, pelo enunciado pelo título do texto, você já consegue ter uma ideia. Por quê? Viram que eu já destaquei para vocês aqui? Health é saúde. Benefícios para a saúde do esporte e atividade física, que você já mata a charada do assunto do texto. É para isso que serve o título, ele é uma introdução ao tema. O texto fala sobre os benefícios da atividade física para a saúde e seus efeitos positivos na prevenção de várias doenças. Preciso responder desse jeitinho, professora? Não. Se você me disser que o texto fala sobre os benefícios do esporte para a saúde, já acertou, já arrasou. Questão 9, na frase although research interest on physical activity, o termo destacado é uma linking word e significa embora. Verdade? Sim, embora pesquisas interest on physical activity. Então, embora recentes pesquisas sobre atividade física, verdadeiro. Questão 10, para a gente finalizar, observe as palavras cognatas do seguinte trecho. The positive direct effects of engaging of regular physical activity are particularly apparent the prevention of several chronic disease. Agora, marque sua correta tradução. Viram que tem muitas palavras que são cognatas? Olha só. Positivo, direct effects, efeitos diretos. Regular physical activity, atividade física regular.
particularmente, apparent, prevenção, chronic diseases, doenças crônicas. Só com essas frases, com essas palavras, nós já temos os efeitos diretos e positivos do envolvimento com atividade física regular, são particularmente aparentes na prevenção de várias doenças crônicas. Letra B. Acertaram aí? Eu espero que sim. Thank you very much. Vejo vocês na nossa próxima correção. Bye, bye!